Olá, professor. Meu grupo composto por Flávio Medrado, Gustavo Gama, Karen Lozada e Poliana Novaes, explanaremos o artigo científico que teve como enfoque a carga de treinamento através de frequência cardíaca e esforços percebidos no CrossFit. Somos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do terceiro semestre do curso de Fisioterapia, da matéria de Fisiologia do Exercício, com o professor Raildo. Pode passar. Esse artigo científico, certo, tem como principal objetivo examinar a FC e a RPE e as respostas de carga interna para cada segmento da sessão do CrossFit. Os principais profissionais englobados percebidos nesse artigo foram profissionais da educação física, como está exposto aqui, né, os profissionais Marcelo Ricardo, João Guilherme, Jorge Caetano, Catié e Jefferson Macedo, certo? Pode passar. Por conseguinte, né, quero agora explanar aqui o que é o CrossFit, antes de aprofundarmos no conteúdo em si do artigo. O treinamento de CrossFit nada mais é que um treinamento de alta intensidade, o qual combina várias modalidades, desde esportes de ginástica, LPO, que é levantamento de carga, e exercícios aeróbicos, como natação, corrida. Trouxe aqui uma definição mais clara, que é o seguinte, que o CrossFit é um tipo de treinamento funcional de alta intensidade que consiste em alterar curtos períodos de recuperação, usando exercícios aeróbicos variados, movimentos de ginástica e ginásticas e técnicas de levantamento de peso. Vou passar. Por conseguinte, né, vamos agora à introdução, que o CT costuma utilizar uma combinação de movimentos e períodos de trabalho e descanso autoselecionados, né? Esse monitoramento da carga é considerado para evitar o excesso ao longo do treinamento. E, além disso, para fazer uma quantificação do tamanho da carga do treinamento, utilizaram diversas medidas como metabólicos e cardiovasculares. Contudo, né, a frequência cardíaca e a avaliação de esforço foi a mais utilizada nessa pesquisa. Trouxe aqui, né, uma breve introdução, que o CT costuma usar a combinação de movimentos e períodos de trabalho e descanso autoselecionados, como já havia citado. O monitoramento da carga de treinamento deve ser considerado de modo a facilitar o recurso, facilitar os resultados e evitar o excesso de treinamento, e a prescrição de intensidade adequada é crucial para obter o estímulo de treinamento aceitável e controle razoável do risco relacionado com o exercício. Pode passar. Como já havia citado os objetivos anteriormente, mas aqui eu quero reforçar os objetivos, que foi examinar a frequência cardíaca, que foi FC, a percepção de esforço, RPE, e as respostas da carga interna em cada segmento de uma sessão de CrossFit. Utilizou-se de vários fatores, incluindo características metabólicas e cardiovasculares, as quais são variáveis. Pode passar. Agora eu trouxe os métodos que foram muito importantes para analisar a frequência cardíaca, né, ao longo da pesquisa. Os métodos foram o seguinte, né? Um estudo transversal, observacional. Participantes foram 15 homens saudáveis com pelo menos 6 meses de experiência no treinamento de CrossFit. Como foi realizado, né? Foram realizadas 7 sessões não consecutivas de CrossFit, consistiram em segmento de mobilidade, aquecimento, habilidade e treino, que é considerado o OD, né, do dia. O tempo mínimo foi de 48 horas entre as sessões. As modalidades de exercício foram constantemente variadas de acordo com o modelo de programação do treinamento de CrossFit. E a FC foi medida a cada 2 minutos ao longo de cada sessão. E a FC pico, a FC média e a RPE depois de cada segmento e a RPE de cada sessão foram registradas. Ou seja, FC, RPE, FC pico, FC média e RPE foram tudo registrados para poder fazer a pesquisa. Pode passar. Como podemos ver agora aqui, a tabela para facilitar o entendimento, que foi dividida em mobilidade, aquecimento, habilidade e o OD do dia, que é o treinamento principal. A mobilidade aqui e esse M, essas letras aqui em cima, representa
o que cada um exige do corpo no momento. O M aqui existe mais uma parte aeróbica, o G aqui é uma parte mais ginástica, e o W aqui significa mais o esforço físico, que no caso é o levantamento de peso. E a combinação dos dois significa que vai exigir a parte aeróbica, ou ginástica aeróbica com levantamento de peso, ginástica com levantamento de peso e os três, certo? Então, tudo isso resulta no artigo que foi o enfoque, que foi a frequência cardíaca. Deixar agora a minha fala com minha colega. Então, agora entrando propriamente nos resultados desse artigo científico, né? A carga máxima encontrada pelos pesquisadores e autores entre os participantes no agachamento livre foi de cerca de 29% da massa corporal total da nossa população, dos nossos 15 homens aí que estiveram sendo avaliados nesse artigo. E mostrou que é um nível avançado de força dos participantes, né? A nova de 2 vias com medidas repetidas mostrou que houve efeitos principais do tempo sobre a frequência cardíaca e o segmento da sessão de treinamento. Isso nos diz o quê? Que a frequência cardíaca ela pode ser manipulada ou variada conforme o tempo do exercício ou o tempo dos segmentos e os segmentos da sessão de treinamento, que foi justamente essas sessões aí de 60 minutos que se dividiam entre mobilidade, aquecimento, habilidade e no WOD, ou o WOD, né, que é o treinamento de fato do dia. A título de conhecimento, ANOVA é uma análise de variância, é uma fórmula estatística que é usada para comparar as variantes entre as medianas ou as médias entre grupos diferentes, né? E o modelo de ANOVA utilizado nesse grupo, que foi a ANOVA de 2 vias com medidas repetidas, considera que a variável resposta ela é acompanhada ao longo do tempo, o que caracteriza aí o estudo transversal observacional, como o Gustavo explicou, né? Que é admitido uma população e essa população ela é analisada, os resultados dela é analisado em uma faixa de tempo. O teste post-hoc de Bonferroni confirmou que a frequência cardíaca ela aumentou ao longo do tempo em cada segmento, mas somente a partir do aquecimento. Ou seja, na mobilidade não houve um aumento da frequência cardíaca, mas na habilidade e no WOD houve um aumento da frequência cardíaca, conforme o teste de Bonferroni, né? Esse mesmo teste mostrou que não houve diferenças significativas na frequência média durante o aquecimento e a habilidade e no tempo total de mobilidade com relação ao aquecimento e também com relação à habilidade e em relação ao útil. Na transição de um segmento para o outro, a frequência cardíaca diminuiu significativamente, e isso a gente vai poder observar na figura que vai estar mais adiante. Nessa tabela de número 2, nós vamos encontrar respostas da média de frequência cardíaca, o batimentos por minuto, durante cada segmento da sessão de treinamento CrossFit. Essa tabela está dividida aqui nos segmentos, né, mobilidade, aquecimento, habilidade e WOD, e tem esses quartis, que são os quartos de tempo aí desse treinamento. Aqui no T0, nós vamos ter o tempo inicial, onde o treinamento ele vai ser iniciado. T1 vai ser o primeiro quarto do treinamento, do tempo do treinamento. T2 vai ser a metade ou 2/4, o meio do treinamento. T3, o terceiro quarto, né, o 3/4 do tempo do treinamento. E T4 vai ser o momento do término do treinamento. Aqui a gente pode observar que no T0, ou no momento inicial, onde vai começar o treinamento, a frequência cardíaca do início da mobilidade é de 85,4. E no final da mobilidade vai estar de 108,7. No início do aquecimento, que é posterior e consecutivo à mobilidade, essa frequência cardíaca ela vai estar de 96, o que vai ser menor do que a frequência cardíaca final do segmento de mobilidade. Isso é um importante fator para a gente considerar nas próximas tabelas e figuras. Nessa figura de número 1, nós vamos encontrar respostas percentuais da frequência cardíaca máxima ao longo de cada segmento de uma sessão de treinamento CrossFit. A porcentagem da frequência máxima alcançada diferiu significativamente por segmento, ou seja, aqui está dividido nos segmentos mobilidade, aquecimento, habilidade e WOD, e nesse gráfico nós vamos conseguir acompanhar ou analisar as diferenças significativas ou não da porcentagem de frequência cardíaca máxima nesse exercício. E esse gráfico ele vai também nos possibilitar a análise de que, exceto entre o aquecimento e a habilidade, que aqui é onde apresenta percentuais bem próximos, não houve mudanças tão significativas.
mostrando que na mobilidade e no UD, sendo no UD o maior segmento que apresentou aí uma alta frequência cardíaca, né, chegando a quase 100% da frequência cardíaca dos indivíduos testados. Essa tabela de número 3, ela vai nos trazer a frequência média do tempo total, a percepção do esforço e a carga interna para cada segmento da sessão do treinamento de CrossFit. Nós vamos analisar nessa tabela aqui a frequência cardíaca média, que através do teste POC-Host de Bonferroni, mostrou que não houve uma diferença muito significativa na frequência média durante o aquecimento e a mobilidade, ou seja, durante o aquecimento e a habilidade, me desculpa. No aquecimento, nós tivemos uma frequência média de 63,1, 120,4, desculpa, batimentos por minuto, enquanto na habilidade tivemos de 128 batimentos por minuto. E também esse teste nos evidencia que o tempo total aqui de exercício da mobilidade e do aquecimento foram relativamente parecidos, e também da habilidade com o UD foram também relativamente parecidos, o que também não apresenta uma mudança tão significativa nesses valores. Na figura de número 2, nós vamos encontrar aqui um gráfico que vai nos evidenciar aquele fato que eu falei para vocês, que era importante em relação ao valor da frequência cardíaca final de um segmento ser maior do que o valor de frequência cardíaca inicial do segmento posterior ou do segmento consecutivo. Aqui nós temos os segmentos mobilidade, aquecimento, habilidade e o UD, e nós temos o início e o fim de cada um deles. Eu vou pedir sua atenção para que você observe junto comigo. No início da mobilidade, a frequência cardíaca é de um pouco mais de 40%. No fim dela, a frequência cardíaca está em quase 60%. Mas, posterior à mobilidade, nós temos o aquecimento. E o aquecimento ele vai iniciar com uma frequência cardíaca menor do que a frequência cardíaca final da mobilidade. E isso vai se repetir, né, no final e início de todos os outros segmentos. Então, essa figura ela vai nos mostrar que a transição de um segmento para o outro, foi suficiente para diminuir essa frequência cardíaca, né? Assim, ao se iniciar um novo segmento, a frequência cardíaca ela foi significativamente menor com relação à frequência cardíaca do final do segmento anterior. E então, a conclusão, né, de fato, os autores eles concluíram que a frequência cardíaca ela aumentou em cada segmento de uma sessão de CrossFit, porém, o aumento ele só foi observado e semelhante entre os segmentos de aquecimento e habilidade, né? O esforço, a percepção de esforço e a carga interna, elas aumentaram significativamente em cada segmento, mostrando que a frequência cardíaca e o RPE, que é o esforço a percepção de esforço, elas responderam de forma diferente aos estímulos de treinamento, que foi justamente aí aos segmentos, né, divididos em mobilidade, aquecimento, habilidade e no UD, e também em relação ao tempo, né, que ela pode ser modulada. E ao final de cada segmento, depois do aquecimento, a frequência cardíaca atingiu um pico de mais de 76% da frequência cardíaca máxima. E segundo a ACSM, que conforme a tradução nos diz que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, esse valor de frequência cardíaca já é considerado um nível de alta intensidade. Vale ressaltar também que o tempo de duração da sessão, que fez com que a frequência cardíaca permanecesse no seu pico, foi um tempo baixo. E também a influência daquela transição entre um segmento e o outro, que eu ressaltei para vocês, que a frequência cardíaca do início do segmento, ele é relativamente menor à frequência cardíaca do final do segmento anterior. Essa diferenciação aí pôde contribuir e influenciar na frequência cardíaca média de toda a sessão, né? Acabou mexendo aí na frequência cardíaca média da sessão como um todo. E essa foi a nossa apresentação. Nós tivemos como referência básica e principal o próprio artigo científico, né, que traz como título a carga de treinamento através da frequência cardíaca e esforço percebido no CrossFit. Nós fizemos um esforço para deixar claro a vocês e também fizemos um pouco de análise crítica desse artigo. E eu espero que tenha ficado tudo muito claro, mas, sobretudo, nós estamos disponíveis para responder qualquer dúvida e também qualquer interação ou questionamento que venha surgir no fórum de perguntas
logo abaixo no vídeo. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Nós agradecemos a sua atenção e até mais. Valeu, galera. Curtam o vídeo, compartilhem e mandem para os seus pais. Valeu!